Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui para gravar o nosso podcast, o ICASTcast, dentro da nossa proposta de retomar sempre esse diálogo, né, entre a Bíblia e a filosofia, ou entre teologia e filosofia. O tema de hoje é um tema muito caro para todos nós, né? Um tema que surgiu de forma despropositada. Não estávamos, digamos, buscando falar sobre isso, mas o assunto acabou surgindo e o desenvolvimento dele foi bem natural. Nem sempre nós estamos inspirados para fazer gravações de podcast ou temos assuntos prontos para trazer, mas eu considero que o assunto de hoje ele acabou acontecendo de uma forma bem natural e vocês vão ter oportunidade de prestar atenção e ver o valor e como a filosofia pode servir de lente hermenêutica, né, para a interpretação de textos bíblicos. De que forma ela pode contribuir, no caso, para melhorar a nossa compreensão dos textos bíblicos. E o tema de hoje é o amor, uma palavra que é uma polissemia, porque tem muitos significados, tem uma semântica, um espectro bem amplo. Mas o que seria esse amor em relação à Bíblia, o que seria o amor cristão? E de que forma que a filosofia pode contribuir para a nossa compreensão é, racional do amor? Então, os significados dessa palavra na linguagem comum, eles são múltiplos, né? São significados que são por vezes díspares, né? E contrastantes. E nós começaremos apontando os usos correntes, né? Da linguagem comum e vamos selecionar ele em sete tópicos, sendo que o que nos interessa é o sétimo. Em primeiro lugar, a palavra amor ela designa-se por uma relação intersexual, que é uma relação seletiva e eletiva, ou seja, acompanhada de amizade e de afetos positivos, como solicitude e ternura. Então, do amor nesse sentido, distingue-se frequentemente relações sexuais de base puramente sensual, que não se baseiam na escolha pessoal, mas na necessidade anônima e impessoal de relações sexuais. Muitas vezes, porém, a mesma linguagem comum estende também para esse tipo de relações. A palavra amor, como quando se diz fazer amor. Então, essas acepções aí do amor, elas foram, e o texto de hoje, foram extraídos da enciclopédia ou do dicionário filosófico de Nicola Abanhanho, que é um dicionário que sempre me acompanhou nos meus estudos, que é um dicionário não muito utilizado pelos filósofos, tá? Não é como o dicionário de Cambridge, de Oxford, o dicionário de Routledge, que são dicionários que são muito mais utilizados. Todavia, eu gosto dele pela simplicidade, assim, para um estudante de filosofia de primeiro ano, ele serve muito bem. E ele se presta muito bem para essa análise nossa, porque o foco desse dicionário filosófico é a filosofia antiga, filosofia medieval e mais ou menos assim até a Renascença, né? O enfoque dele é mais para a filosofia antiga, que é o que nos interessa, porque a gente quer saber como é que também era a filosofia na época em que Pedro e Paulo estavam pregando, né? No primeiro século. Então, outra acepção, retornando, né, retomando aqui, outra acepção de amor seria relações interpessoais, né, o amor entre amigos, entre pais e filhos, entre cidadãos, entre cônjuges, né?
E em terceiro lugar se fala do amor por coisas ou objetos. Amor ao dinheiro, amor às obras de arte, aos livros. Né? A própria Bíblia fala do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Né? Então essa palavra amor também já era usada, né? Se eu não me engano, no livro de Tiago. Outra acepção, a quarta, né, de objetos ideais, por exemplo, o amor à justiça, ao bem, à glória. E aqui é interessante fazer esse parênteses, né, que o próprio Deus ama a justiça. Né? Então parece que a justiça acaba sendo objeto tanto do amor dos homens como do amor de Deus. Né? Agora, se alguém almeja ou ama a glória e a fortuna, então aí isso vai de encontro aos ensinamentos, inclusive de Jesus no Sermão da Montanha. E em quinto lugar, se fala do amor às atividades ou formas de vida. Por exemplo, amor à profissão, ao trabalho, né? Ao luxo, ao jogo, né? A um divertimento, um passatempo. Né? E em sexto lugar, se fala de amor à comunidade, à pátria, a um partido político. Né? E o amor à ideologia, uma determinada ideologia, por exemplo. Depois se fala do amor ao próximo e do amor a Deus, que é o nosso tema. A língua grega ela detém três principais acepções de amor: o eros, o filia e o ágape. Então, o amor eros seria o amor sexual, o amor de um homem por uma mulher. O amor filia, um amor de um pai por um filho, ou uma amizade, né? Como a amizade de Davi e Jonatas. E o último amor, o ágape, seria um amor incondicional, um amor espiritual que é independente de condição, ou seja, um amor que não depende de reciprocidade. Essa seria, digamos, a forma pura, o amor como perfeição. Então ali a gente tem esses três tipos já na Grécia e os gregos eles acabavam vendo esse amor, né, como uma força unificadora e harmonizadora na questão da causalidade do universo. Isso é interessante, né? De onde os gregos tiraram, os pré-socráticos, essa ideia de que o amor poderia ser a força, né? Que trazia unidade às coisas. Isso é impressionante, né? Porque na busca de causas para coisas materiais do universo, né, do cosmos, dentro desse estudo da cosmologia grega, porque os deuses gregos, eles não partilhavam dessa questão assim de amor nesse sentido, né? Quando a gente vê esses deuses gregos com características antropomórficas, né? Como Hera tendo ciúmes de Zeus e coisas semelhantes, a gente não vê essa questão de amor incondicional, de amor ágape. Na questão da concórdia, né? E Hesíodo e Parmênides foram os primeiros a sugerir que o amor é a força que move as coisas e que as mantém juntas, né? Que une as coisas, pensando em termos de causalidade. E Empédocles reconheceu que no amor, a força que mantém unidos os quatro elementos, né? O ar, a água, a terra, né? O fogo, os elementos. E na discórdia, a força que os separa. E o reino de amor é o ésfero, né? Fase culminante do ciclo cósmico, no qual todos os elementos estão ligados e unidos na mais completa harmonia. Nesta fase não há nem sol, nem terra, nem mar, porque não há nada além de um todo uniforme, uma divindade que frui, né, da sua solidão. Agora vocês vejam a semelhança assim, entre a filosofia grega pré-socrática e alguns textos bíblicos, né? Porque a Bíblia fala na escatologia que o mar já não existe, olha só, por causa de uma espécie de união da terra, né? Com a Nova Jerusalém que desce do céu. Então a Bíblia fala,
né, no dia do grande trono branco, né, que os céus e a terra eles fogem, né? E alguns podem imaginar isso como uma figura de linguagem, né? Assim, os céus e a terra fugirem do julgamento final, né, do grande trono branco, para não ver esse julgamento, né? Outros podem imaginar isso de forma literal. E, e com o cristianismo, né, a noção de amor sofre uma transformação. De um lado, ele é entendido como uma relação, né, que deve estender-se ao próximo, né, que é o outro, né, o próximo como aquele que está perto. Isso é um mandamento, né, é uma ordem, não tem conexão com situações de fato e se propõe transformar as situações e criar uma comunidade que ainda não existe. Então, o amor ele vem para formar um corpo, que é o corpo de Cristo, né? E, e aí isso seria uma espécie de irmanação de todos os homens, né? O reino de Deus, porque o reino de Deus está nas pessoas, né? O reino de Deus não é um lugar, inicialmente um lugar geográfico na Terra, com latitude e longitude. Não é um país, não é uma nação no sentido de uma pátria terrena, mas é uma pátria celestial. E as pessoas que compõem o corpo de Cristo, a igreja, elas fazem parte do reino de Deus. E o amor ao próximo seria o vínculo, né, nessa situação, o que traz conexão, né? Então, quando Jesus fala da não resistência ao mal, por exemplo, em Mateus 5:44, e na parábola do bom samaritano, como em Lucas 10, 29, ali se define a humanidade, no qual o amor deve se dirigir, né? Um estrangeiro, um samaritano, os judeus não falavam com os samaritanos, né? Então Jesus já usa o exemplo envolvendo gasto financeiro, né? E ajuda e risco, né? Porque no mesmo lugar onde uma pessoa é assaltada, ir ali pode significar que você também seja assaltado ali. Então, naquela pessoa que socorre o samaritano, na verdade, ela também está correndo risco de assalto, né? E o amor se dirige, então, né, nesse sentido composto, composto, né, nesse sentido dividido. E ele faz apelo a essa solicitude, né, do amor cristão. E Deus responde o amor dos homens, né, com o seu amor. Por isso, o atributo fundamental de Deus como Pai, né? Jesus chamando Deus de Pai, mostrando essa visão, essa relação de amor. Deus falando do céu, este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem me comprazo. Então são expressões da Bíblia em que se começa a mostrar a relação de Deus com os homens, uma relação de amor, uma restauração daquela comunhão perdida lá no Éden. E Paulo, nas suas epístolas, ele identifica então o reino de Deus com a igreja. Considera a igreja como um corpo de Cristo e os membros são os cristãos que fazem do amor o vínculo, né? Em Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Todos os outros dons, né? A profecia, a revelação, a fé, não são nada sem o amor. Então, as três coisas principais seriam a fé, a esperança e o amor, mas destas três ainda, o amor é a principal e a maior de todas, né? Porque Deus é amor. Então, quando a Bíblia diz que Deus é o próprio amor, não significa que Deus esteja perdendo a sua identidade, né? Na verdade, o atributo de Deus é tão grande que sem Deus não há amor. E aí isso nos traz assim ao primeiro filósofo da patrística, né, que nós vamos comentar aqui, né? Não que ele seja o primeiro, mas é o primeiro que nós comentaremos, né? Que é Agostinho, em que ele diz que amar a Deus significa
amar o amor. Claro, Agostinho tinha ciência de que Deus é amor. Mas diz Agostinho, não se pode amar o amor se não se ama quem ama. Não é amor o que não ama ninguém. Então, ele tentou trazer talvez algum conceito do neoplatonismo, né, para dentro dessa sua teologia filosófica, mas de toda forma a gente tem algumas ressalvas aqui. Ele diz assim que o homem não pode amar a Deus, que é o amor, se não amar a outro homem. O amor fraterno entre os homens não só deriva de Deus, mas é Deus mesmo, né? Ele fala isso, né? Que é a revelação de Deus, é um dos aspectos essenciais à consciência dos homens. Mas o que Agostinho se esqueceu é que se não fosse possível amar a Deus de forma direta, não haveria o mandamento de Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E se esqueceu de que Deus não é objeto direto do amor, ele é o amor. E por ser amor, Deus nos amou primeiro. Porque nós não teríamos nenhum amor por Deus se ele não nos tivesse amado primeiro. Se Deus não tivesse nos iluminado com os raios, com as cordas, não tivesse nos atraído com cordas de amor, nós não teríamos amado a ele. Tanto que João esclarece em 1 João 4, versículo 19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se existe algum amor em nós por Deus, esse amor foi implantado nos nossos corações. Já para Tomás de Aquino, existe um amor natural e um amor intelectual. O amor natural é também um amor reto, né? Uma inclinação posta por Deus nos seres criados, né? Então, esse amor intelectual é caridade e virtude e é mais perfeito do que o primeiro, porque acrescenta, né? Então, ele diz assim que, na verdade, a verdade sobrenatural se acrescenta à verdade natural. Não existe oposição, mas aperfeiçoamento. Então, o amor natural e o amor intelectual eles estariam em sinergismo, colaborando, né, de forma agonística para que o indivíduo se aperfeiçoasse no amor. Quanto ao amor intelectual, isto é, a caridade definida por ele como a amizade do homem por Deus, estende-se por amizade, né? Esse significado que está unido à benevolência, né? Então, se a beneficência é, no caso, um princípio ético, a benevolência seria já a prática da beneficência. Então, acaba sendo uma espécie de amizade relacionada a uma prática, né? A amizade do homem por Deus. Outro filósofo, Marcílio Ficino, ele afirma que o homem não poderia amar a Deus se o próprio Deus não o amasse. Perfeito, isso está em consonância com o que disse João em 1 João, como vimos acima, né? Ali no 4, se eu não me engano, 4,19, isso, 1 João 4,19. Então Deus se volta para o mundo como um livre ato de amor, cuida dele e torna-o vivo e ativo. Então o amor explica a liberdade da ação divina, assim como da ação humana, pois ele é livre e nasce espontaneamente da livre vontade. E as mesmas palavras se repetem em diálogos de amor de Leão Hebreu, né? Um texto que teve uma difusão muito grande na segunda metade do século XVI. E também no naturalismo do renascentismo, ele é retomado, né, com força metafísica e teológica. Campanella, né, em seus escritos, ele já julga sobre três primalidades do ser, né? Os três princípios constitutivos do mundo. Ele disse, o Campanella, né, que os três princípios constitutivos do mundo são o poder, o saber e o amor.
no seu livro de metafísica. O amor pertence a todos os entes porque todos amam o seu ser e desejam conservá-lo. Então vejam que isso se assemelha muito ao que Jesus falou. Que todos nós cuidamos de nós mesmos, com o que devemos, que nós ficamos preocupados com o que nós temos, com o que nós temos que comer, com o que nós temos que nos vestir, né? Então nós cuidamos de nós mesmos, tanto dos nossos interesses como das necessidades básicas da nossa vida. Mas não o suicida, né? Que a gente excetua por algum transtorno mental, né? Ou quem faz uma greve de fome e morre por um motivo altruísta alegadamente maior. Então ali você tem situações de exclusão, né? Mas a princípio o amor ele a si mesmo ele poderia até ser equiparado a um instinto de sobrevivência, né? Então o instinto de sobrevivência já seria uma espécie de resposta natural e biológica que envolve, né, comportamentos, reações automáticas que têm como objetivo preservar a integridade física e garantir a continuidade da vida, por definição. Então, o amor a si mesmo seria uma espécie de instinto de sobrevivência? Olha, em termos biológicos, a gente até poderia colocar dessa forma. E como é que seria o amor ao próximo semelhante a si mesmo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Porque ninguém se automutila ou se autoagride a não ser por um ascetismo religioso ou por alguma espécie de transtorno, né? Mental ou psiquiátrico. Mas assim, tirando as situações de exceção, a gente poderia fazer uma afirmação que o amor a si mesmo seria um instinto de sobrevivência? E que disso derivaria o amor ao próximo? Será que a Bíblia contém elementos para que a gente pense numa espécie de amor visceral? Um amor profundamente até instintivo? Então foram essas as perguntas que começaram a surgir da leitura desses textos dos filósofos. É por isso que eu digo, o homem que pretende ser sábio, né? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas o homem que pretende ser sábio, ele muitas vezes ele vai ter muito mais dúvidas do que certezas. Se você encontrar um homem com muitas certezas, disso você pode ter uma certeza. Esse homem precisa de sabedoria. Porque nós, na nossa situação de homens, e Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, ele, ele sabe a nossa dificuldade, e ele sabe que nós não temos condições, né, na nossa pequenez, né, na nossa fragilidade e na sustentação do nosso ser, né? Que é o homem, né? O homem é como uma neblina que nasce de manhã e de tarde passa. Então Deus, ciente de tudo isso, nos deixa a sua palavra e nos deixa a capacidade de pensar, para a gente procurar sempre estar revisitando os temas da Bíblia e procurando um melhor significado. Então essa é a parte do homem, né? Que não vai conseguir nada se Deus não se manifestar e revelar, né? Mas que Deus ama quem busca sabedoria, Deus ama. Então nós não podemos deixar também de nos dedicar, né, nos livros e procurar compreender, assim como Esdras e Neemias fizeram, né? Então, retornando aqui, poderíamos pensar no amor ao próximo como um amor visceral? Sim, né? No livro de Colossenses, no capítulo 3, versos 12, Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia. Olha só. Quando a gente busca algo entranhável, algo visceral, de que nós estamos falando? De algo até instintivo, né?
Então, Deus operando no instinto, ensinando que o mesmo amor que nós temos relacionado à nossa sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência, é o amor que nós temos que dar para o nosso próximo. Então, se nós usarmos essa lente, né? Agora já a biologia também está ajudando na interpretação bíblica. Mas assim, a necessidade de um homem que foi assaltado num caminho e que está quase morto é uma necessidade visceral. É uma necessidade de sobrevivência. Quando Jesus disse que aquele homem, na parábola, ajudou, foi lá, socorreu, levou, colocou numa hospedaria, mandou tratar com óleo e vinho as feridas, né? E pagou lá na estalagem para que ele pudesse ficar hospedado lá. E se ainda tivesse alguma coisa na volta a dever, ainda pagaria, né? Quando essa parábola foi dita, é uma questão premente na vida daquele homem que foi assaltado, a sua própria sobrevivência. Então parece que o amor tem uma relação com sobrevivência. E Deus sabe que o amor é o vínculo da perfeição. Se alguém pretende ser perfeito ou deseja ir na direção da perfeição, que Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial que está no céu, essa pessoa vai ter que ir na direção do amor. Não pode ir na direção do ódio. Já Descartes, ele vai trazer a seguinte compreensão. Eu achei a proposta do Descartes excelente, né? Até para o nosso pensamento cristão. Porque ele diz assim: então, se julgarmos o objeto do amor como inferior a nós mesmos, sentimos por ele simples afeto ou pena. Então, se uma pessoa olha um mendigo, né, e na verdade olha ele como inferior, essa pessoa não está sentindo amor genuíno pelo mendigo, essa pessoa está sentindo pena do mendigo. Porque não considera ele como igual. Não consegue olhar ele nos olhos. Então, a Bíblia diz que o rico e o pobre se encontraram. A ambos os fez o Criador. Né? Isso está lá em Provérbios. Então, o que acontece? Ali, Deus está falando o seguinte, ó, você não pensa que você é diferente dele. Eu fiz os dois. Tanto o rico como o pobre. E ali... o Descartes faz essa primeira, digamos assim, estratificação, né? Se julgarmos o objeto do amor como inferior a nós, sentimos somente afeto ou pena. Se julgarmos igual a nós, sentimos amizade. Ó, você já considerou o teu próximo igual a ti, você tem uma relação de amizade. E quando julgamos superior a nós mesmos, nós sentimos o quê? Devoção. Ora, falar de Deus nesse sentido, quando nós consideramos que o nosso amor por Deus e que Deus é superior a nós, então aí vem a palavra devoção, entrou uma palavra nova aqui. E o Kant, por sua vez, fala que a devoção é uma disposição do nosso espírito que nos torna capazes de sentimentos de dedicação para com Deus, o que se obtém mediante as práticas do culto. Pois bem, aí vem, digamos assim, o desfecho de tudo isso. E olha a responsabilidade que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo? Ou eu devo considerar ele como meu igual? Afinal de contas, eu não posso ter devoção pelo meu irmão. Eu tenho um laço fraterno por ele, um laço de amor fraterno, mas a devoção fica restrita a Deus. Agora, a Bíblia manda a gente considerar os outros superiores a nós mesmos? Em Filipenses 2:3 diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. E em 1 João 3,16 diz assim:
conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olhe a responsabilidade que é o evangelho. Você entrar dentro de uma congregação, você frequentar uma determinada igreja, olhar para as pessoas como superiores a você. É o que a Bíblia está dizendo. Porque Jesus falou que se vocês quiserem ser os maiores, vocês vão ter que servir. Né? Porque o maior é o que serve, não é o que recebe. Então, quando a pessoa considera os outros superiores, ela vai servir as outras pessoas. Então, a extensão de amor, do amor a Deus e a extensão para o amor com os irmãos é tão importante que João diz: aquele que odeia seu irmão está em trevas até agora. Olha só, e nisso conhecemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Então é impressionante, assim, quando você adentra e se aprofunda, faz uma abstração sobre um tema como o amor, fazer a descoberta de que o amor a Deus, o amor devocional a Deus, ele tem uma equiparação no amor pelos irmãos. E que se um irmão teu tiver dificuldade muito grande, você tem que socorrê-lo e ajudá-lo por amor ao... O amor ao próximo é um amor visceral, é um amor relacionado até a um instinto de sobrevivência. É uma extensão muito grande. Aí, olha, só, eu vou dizer para vocês, só pela graça de Deus, só pela presença do Espírito Santo na vida do ser humano, para ele abdicar de tanta coisa e viver esse amor. Por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o fato de eu negar a mim mesmo não significa que eu estou me anulando. Por que que eu não estou me anulando? Porque o evangelho não é anulação. O evangelho tem um sentido positivo no sentido do amor. É aí que o evangelho ele cresce e suplanta, digamos assim, os aspectos de abnegação dos homens. Porque o amor revelado, esse amor de Jesus revelado em nós, e o amor tão grande que ele teve, né, por toda a humanidade, morrer por todos, né? Então, ali ele mostra como que deve ser o padrão de amor da igreja. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô muito empolgado em dar seguimento a esse podcast. Eu não sei se da forma de um livro ou da forma da forma escrita ou da forma oral, numa continuidade, num segundo podcast relacionado. Mas realmente aqui tem muito pano para manga. Tem muita coisa aqui para procurar desvelar em direção ao conhecimento da verdade. Obrigado, queridos ouvintes. Até o próximo podcast.